Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do novo debate econômico, o MNDE. Eu sou Eduardo Barbabella, pesquisador do projeto, e serei o âncora do podcast desta semana. O MNDE é um espaço de promoção do debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconomico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero e inclusão racial e economia. Antes de começarmos, convido todos e todas a participarem de nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar o link www.benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Nesta semana recebemos Clara Brenck, doutora em Economia pela New School, professora substituta na Faculdade de Economia e Administração da USP e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD-USP, para discutirmos sobre a política monetária e seus impactos sobre gênero e raça. Bem-vinda, Clara. Oi, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Para me auxiliar, terei a companhia de Luciano Alencar, pesquisador do MNDE, doutor em Economia pelo FRJ e também professor na mesma instituição. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, bom dia, Dudu, bom dia, Clara. Olá a todo mundo que nos ouve. Clara, para a gente começar, a gente assistiu, nas últimas semanas, um debate intenso entre o presidente Lula, que tem um interesse na queda de juros, e o presidente do Banco Central, indicado por Jair Bolsonaro, o Roberto Campos Neto, que defende a atual política de juros altos. Para as pessoas que nos ouvem entenderem, né, para a gente começar o nosso debate, por que a taxa de juros é uma variável tão importante na economia? De que modo ela afeta as famílias, empresas e economias do país? Bom, acho que o canal mais tradicional, quando se pensa no efeito da taxa de juros na economia, é justamente o efeito na demanda, que tem consequência no efeito no mercado de trabalho e na renda das famílias, né? Então, a taxa de juros é o custo de você pegar empréstimos, por exemplo. Quando a taxa de juros está mais alta, empresas e famílias vão adiar decisões de compras e de gastos. Então, empresas não vão investir, não vão tomar empréstimos para fazer novos investimentos, por exemplo, e famílias também não vão tomar empréstimos para comprar algum bem de consumo durável, para financiar um apartamento, por exemplo. E são várias decisões que vão, então, ser adiadas, e com isso você tem uma redução da demanda na economia. Quando você tem uma redução da demanda, consequentemente, você reduz também as vendas e a renda gerada nessa economia, né? Se você não tem a realização das vendas, realização de projetos de investimento, você tem aí uma queda no emprego, por exemplo, e, portanto, você tem uma consequência para as famílias nesse sentido do emprego, que quando o emprego cai, também tem uma consequência para a renda das famílias. Geralmente, quedas no emprego vêm associadas a não crescimento de salários e, portanto, afeta toda a economia nesse sentido. Clara, num recente estudo realizado junto ao Centro de Pesquisa Macroeconomia da Desigualdade, né, o MAD da USP, você e outras pesquisadoras analisaram o impacto de mudança nos juros sobre o desemprego, né, segundo o corte de raça e gênero no Brasil. Segundo o estudo, o grupo que tende, em geral, a ser menos favorecido na sociedade, né, o das mulheres negras, tende a exibir um resultado similar ao dos homens brancos frente ao aumento dos juros. Isso o aumento dos juros tende a impactar de forma parecida o desemprego de mulheres negras e de homens brancos. O que poderia justificar esse resultado? A ideia do nosso estudo foi justamente ver, né, como que esse efeito da taxa de juros no mercado de trabalho se é diferente entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. Como o Luciano falou, a gente considera, né, que os homens brancos são o grupo mais privilegiado aí no mercado de trabalho. Então, a gente compara homens negros, mulheres brancas e mulheres negras com os homens brancos, né, em termos de desemprego.
E, de fato, a gente encontra que não tem um efeito diferencial, então o aumento da taxa de juros aumenta o desemprego de homens brancos e de mulheres negras na mesma quantidade ou não tem um diferencial significativo nesse aumento. A nossa hipótese, né, para entender o porquê disso, é justamente o setor que essas mulheres negras estão alocadas. Geralmente, as mulheres negras são um grupo que a gente pensaria, né, como o Luciano falou, que seria um grupo mais vulnerável, mas elas estão também alocadas em setores que podem ser menos sensíveis à taxa de juros, né, como setores da economia do cuidado, que tanto educação, saúde, e também alguns trabalhos domésticos e questões assim, que são menos afetados pela taxa de juros, né? Geralmente, setores que são mais afetados são justamente setores de construção civil, pelos motivos que eu falei antes, que a taxa de juros afeta decisões, né, de financiamento de apartamentos, de aumento de plantas de produção, de empresas. Então, setores de construção civil, de indústria, são setores geralmente muito afetados pela taxa de juros e que não aloca tanto as mulheres negras. Por isso, a gente imagina que esse efeito não apareceu como significativo no caso das mulheres negras em comparação com os homens brancos. E no que diz respeito aos homens negros, qual o impacto que vocês observaram de uma elevação de 1% na Selic sobre esse grupo? E aproveitando, né, que vocês tiveram esse recorte também de diferentes setores e diferentes regiões do país, como é que esse impacto se distribui pelo território brasileiro? Os homens negros foram o grupo que apareceu como mais afetado comparativamente aos homens brancos, né? A gente tem que, nas nossas estimações, o aumento de 1 ponto percentual da taxa Selic aumenta a desigualdade, então, a razão entre o desemprego dos homens negros e dos homens brancos em 1,22 pontos, né? Então, os homens negros, como se o desemprego deles aumentassem mais significativamente do que os homens brancos, frente a esse aumento de 1%, 1 ponto percentual da taxa Selic. As nossas razões, né, as hipóteses que a gente tem para esse efeito, tem justamente a ver com o mercado de trabalho. Então, os homens negros, né, estão tanto em setores mais sensíveis à taxa de juros, como construção civil, por exemplo, e também em posições no mercado de trabalho mais baixas, né? Então, quando você sobe na carreira, digamos assim, quando você vai para gerentes e coisas assim, tendem a ter muito mais pessoas brancas do que negras. Então, os homens brancos estão ali numa posição mais vulnerável, nesse sentido, com menor poder de barganha e, portanto, tem um pouco mais de volatilidade no emprego. Contudo, o nosso efeito, que a gente acha, é já controlando para a questão setorial e para a questão educacional, que seria como a gente mediria, né, esses níveis dentro da carreira no mercado de trabalho. Então, a gente encontra esse efeito de 1,22 de aumento na desigualdade, na diferença do desemprego de homens negros e homens brancos, já controlando por questões setoriais e educação. Então, a gente não pode dizer que esse efeito é por causa de alocações em certos setores ou pelo nível de instrução. Então, tem algo a mais que explica esse efeito e que, pelo menos nos nossos dados, assim, ainda não tem dados para a gente observar, que podem ter a ver, por exemplo, com uma discriminação mesmo, ou alguma outra coisa que a gente não consegue captar pelos dados. Então, esse é um efeito que surgiu aí como muito interessante para a gente pensar mais para frente, como tentar explicar melhor e adaptar nossas hipóteses mesmo. A questão regional também é uma questão que aparece como muito importante. A gente separa a estimação, né, o Brasil em duas grandes regiões, o Norte e o Nordeste a gente coloca junto, e Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Do outro lado, a gente faz isso porque a gente não tem dados suficientes para olhar cada região separadamente, então a gente separa assim justamente pelo Norte e Nordeste serem regiões que têm maior percentual de população negra, e a nossa questão é justamente entender se esse efeito é diferente em regiões que você tem uma maior população negra. E a gente encontra que, de fato, quando a gente isola o Norte e o Nordeste, o efeito fica não significativo, ele continua positivo, né, um aumento de 1 ponto percentual da taxa Selic aumenta mais o desemprego dos homens negros, mas a gente não pode dizer que é significativo, que é um aumento estatisticamente relevante. E quando a gente vai para o Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que são regiões que têm um percentual de população negra menor,
esse efeito aumenta, então chega a 1,46. Né? Então, um aumento de 1 ponto percentual na Selic aumenta a razão do desemprego de homens negros e homens brancos em 1,46. Então, o desemprego dos homens negros aumenta muito mais do que aquilo que a gente tinha achado para a média do país. E aí, de novo, a gente pensa nas mesmas hipóteses, né? As regiões têm composições setoriais diferentes no Brasil, mas, de novo, a gente controla por essas composições setoriais e, ainda assim, o efeito aparece nas regiões com menor população negra, e aí tem todas as hipóteses que a gente ainda tem que investigar melhor, possivelmente uma maior discriminação nessas regiões, ou então nas regiões norte e nordeste, justamente por terem um maior percentual de populações negras, né? Essas pessoas já ocupam posições mais altas dentro de empresas, são coisas que a gente tem que investigar para explicar melhor o efeito. E, Clara, para a gente fechar essa entrevista, pensando um pouco agora no grupo Mulheres Brancas e Homens Brancos, né? O relatório de vocês, né, o relatório do MAD, traz um resultado que, se a gente pensar sem dados, né, se você perguntasse para uma pessoa na rua, ela provavelmente entenderia que, se aumentar a taxa de juros, a taxa de desemprego dos homens brancos aumenta, mas a das mulheres brancas aumentaria mais. Porque a gente tem essa ideia, talvez, no ideário brasileiro. Né? Mas o relatório de vocês traz um dado contraintuitivo, que mulheres brancas veriam a sua taxa de desemprego aumentar menos do que a taxa de desemprego dos homens brancos quando uma elevação de juros acontece. Então, pensando um pouquinho nessa questão, né, pensando um pouquinho nesse resultado, o que a gente pode pensar, né, quais conjecturas a gente pode fazer a partir desse resultado, em razão da inserção do grupo de mulheres brancas no mercado de trabalho? Isso teria muito mais a ver com aquele primeiro ponto que você trouxe, sobre elas talvez não estarem na área, por exemplo, de construção civil, ou não é isso, tem outros aspectos mais importantes dentro dessa questão, por exemplo, né, dando um exemplo que você já falou aqui, da questão do homem negro e do homem branco, quando vocês isolam as categorias, né, vocês veem que tem mais homens negros desempregados. Então, há uma outra questão, né, ou seja, há uma outra relação que não seja as áreas que as mulheres brancas estão inseridas, que podem explicar por que elas veem a taxa de desemprego diminuir menos do que... a taxa de desemprego aumentar menos do que os homens brancos. Esse resultado para a gente também foi um tanto surpreendente, a gente também não esperava que teria um efeito menor, né, de desemprego nas mulheres brancas do que nos homens brancos, justamente porque a gente costuma pensar que os homens brancos são, de fato, né, esse grupo privilegiado aí no mercado de trabalho. Mas depois, quando a gente foi pensando, a gente conseguiu elaborar algumas hipóteses, tem a ver, eu acho, com a questão setorial. Então, quando a gente, né, inclui os controles para a educação e os controles para a composição setorial, se as mulheres estão em construção civil ou indústria, que são os setores mais sensíveis à taxa de juros, do que, na verdade, elas estão menos alocadas, os homens estão muito mais presentes, tanto homens brancos como homens negros, esse efeito diminui, mas continua, né, significativo, continua aparecendo o efeito de que o desemprego das mulheres brancas aumenta menos do que o desemprego dos homens brancos, frente a um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic. E aí a gente pensa que pode ter alguns motivos, assim, né? As mulheres brancas são, no Brasil, o grupo mais escolarizado, e elas ainda recebem salários mais baixos do que os homens brancos. Então, na verdade, pode ter alguma indicação de que as mulheres brancas, né, são um grupo que tem um custo menor para a empresa. Então, frente ao aumento da taxa de juros, você tem que reduzir custos, né? Suas vendas estão caindo, você tem que reduzir custos, você vai manter ali, talvez, pessoas que têm uma qualificação e que ainda têm um salário mais baixo do que aquele dos homens. E tem também, claro, o fato de que elas estão alocadas também em setores de cuidado, mas, diferente das mulheres negras, elas estão em posições mais altas, né? Então, quando você vai para o setor de saúde e educação, normalmente essas mulheres brancas
são quem ocupam as posições mais altas, né, principalmente na educação, e são setores também menos sensíveis à taxa de juros. A gente tem uma outra hipótese, que aí é um pouco mais incerta, foi coisas que a gente pensou e que a gente pretende também olhar a partir dos dados da PNAD, sobre dados de se essas mulheres são casadas ou não. A gente pensou que talvez, justamente por elas normalmente estarem fora do mercado de trabalho, as mulheres brancas geralmente são um grupo, né, de novo, mais escolarizado, mas muitas delas estão, sim, fora do mercado de trabalho. E aí, no momento que o marido perde o emprego, por exemplo, elas precisam entrar no mercado de trabalho, talvez elas consigam um emprego mais fácil por terem salários mais baixos e tudo mais. Então, a gente pretende colocar um controle para se as mulheres são casadas ou não, para ver se esse efeito faz sentido, mas foi uma coisa que veio na nossa cabeça como possível explicação também desse efeito contra-intuitivo, a princípio, das mulheres brancas. O que foi interessante para a gente, que a gente quis enfatizar no estudo, é justamente a necessidade de se diferenciar, né, não só gênero, mas também incluir a questão racial, né? O grupo de mulheres, claro, são uma minoria como um todo, mas a situação de mulheres brancas e mulheres negras no Brasil é muito diferente, e fica claro no nosso estudo essa questão, assim. Então, falar de mulheres como um todo é até um pouco complicado, é muito importante, né, diferenciar mulheres brancas, mulheres negras, e a gente vê que justamente o efeito é significativamente diferente quando se coloca essas duas categorias de gênero e raça juntas. Realmente, claro, é muito importante para esse ponto que vocês trazem sobre como o Brasil tem questões muito importantes e que a gente não pode apenas trabalhar com, por exemplo, brancos e negros ou homens e mulheres. A gente precisa juntar, né, as duas perspectivas e as duas dimensões, né, ou seja, trazer a questão do gênero e a questão da raça juntas, porque senão a gente acaba deixando alguma coisa de lado. Né? A gente acaba perdendo algumas dimensões que, como o relatório de vocês traz, são importantes para a gente entender todo esse contexto. E aí, pensando um pouquinho nisso, né, como que a gente pode pensar o impacto de políticas públicas, né, quando elas ignoram essas dimensões? Ou seja, quando a gente tem políticas públicas que são indiferentes a gênero e raça, o quanto esse tipo de política pública indiferenciada pode contribuir para a perpetuação de desigualdades socioeconômicas no país? Como isso é prejudicial e, se é possível pensar isso, como seria bom se elas tivessem essas perspectivas? Né? Como é que a gente pode pensá-las favorecendo esse combate às desigualdades? Acho que esse era um pouco o ponto principal também do nosso estudo, mostrar que, geralmente, quando a gente vai, né, para a macroeconomia, se tem muitos estudos pensando em desigualdade de renda, mas tem muito pouca intersecção com gênero e raça, né? E os bancos centrais mesmo, inclusive, falam que as políticas monetárias são neutras em termos de gênero e raça, e a gente mostra que, na verdade, não, e tem-se, sim, um impacto, né, diferencial. Então, se você tem um grupo que já é mais vulnerável economicamente, né, como o grupo, por exemplo, das mulheres negras ou dos homens negros, e você tem aí uma política, né, monetária, uma política macroeconômica de aumento dos juros para controlar a inflação, porque tem outros objetivos, por exemplo, dentro da cabeça lá da pessoa que está no Banco Central. Se essa pessoa não leva em consideração o fato de que você já tem um grupo que já é mais vulnerável por definição, que, portanto, é também mais afetado por essa política, isso eventualmente vai, né, perpetuar e aumentar essa vulnerabilidade, essa desigualdade desse grupo, que no nosso caso, os homens negros aparecem aí como o grupo mais afetado por essa política específica. Assim. Então, a gente tenta, né, terminar o nosso estudo justamente mostrando que a gente tem que incluir essas variáveis, sim, na macroeconomia, tanto em política monetária, política fiscal, qualquer outro tipo de estudo macroeconômico, porque não é óbvio que as políticas são neutras. A gente sabe que no Brasil, principalmente, os grupos, né, são muito diferentes em termos de posição no mercado de trabalho, em termos de renda, em termos de poder de barganha e várias questões. Então, esse efeito tem que ser considerado, senão, justamente, você vai acabar
piorando a situação de um grupo que já está numa situação ruim, e isso vai só aumentar aí a desigualdade, dificultar mais ainda, né, a superação de problemas socioeconômicos que a gente tem no Brasil e que são muito importantes, né? Então, para voltar lá no começo, estou aqui a nossa conversa falando, acho que o presidente Lula, né, quer diminuir a taxa de juros por motivos de crescimento econômico e por motivos também de desigualdade de renda, mas talvez nem está na cabeça das pessoas, que tem ainda mais um motivo, né, para se pensar em redução de taxa de juros, que é justamente quando você coloca o gênero e a raça na conversa. Então, seria só mais um desafio aí do governo de lutar contra essas desigualdades num cenário de juros altos, que é o que a gente, infelizmente, ainda tem no Brasil. É isso. Acho que o tema é bem complexo. A gente trouxe a Clara para ajudar a gente a entender um pouquinho isso, e acho que a Clara trouxe uma luz a esses temas tão importantes, então é importantíssimo esse debate. Então, quero agradecer a presença da Clara. Muito obrigado, Clara, pela participação no nosso podcast. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Luciano, pelo convite. Agradeço também a parceria do Luciano em mais um episódio. Obrigado, Luciano. Valeu. Falou, Dudu. Valeu, Clara. E para vocês que nos ouvem, não esqueçam de acessar o nosso site, novodebateeconômico.org.br, seguir as nossas redes sociais e também acessem os perfis e o site do MAD para acompanhar toda essa produção incrível que a gente debateu hoje. Muito obrigado a todos e todas que nos ouvem até o momento e até o próximo episódio.